Olá, meus queridos amigos e irmãos, a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Desejo ler para nossa meditação neste dia o conhecido versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Queridos, não somente Jesus Cristo usou a agricultura, o campo, a lavoura, para ilustrar os seus sermões, como também o apóstolo Paulo. E eu gostaria de discutir ou compartilhar com os irmãos aqui o que este versículo tem a nos dizer. Primeiro, quero contar uma experiência. Uma proprietária de uma empresa de venda de árvores frutíferas e de flores, ela recebeu em sua empresa uma cliente, que queria algumas sementes de flores e rosas para plantar em seu jardim. Ela atendeu muito bem aquela cliente, e ela foi embora. E passaram-se alguns meses, aquela cliente voltou reclamando que aquelas sementes que ela lhe vendeu não havia florido, não havia dado as suas devidas flores. E a proprietária ali, com muita paciência e tranquilidade, fez uma pergunta a ela. Escuta, você plantou, mas antes adubou a terra e você teve o cuidado de diariamente regar estas sementes? E ela falou, não, eu não fiz isso, eu ainda não plantei, eu não queria sujar minhas mãos. Passaram-se meses, possivelmente as sementes perderam. Mas eu gostaria de contar outra experiência, e esta nos traz, queridos irmãos, uma história muito edificante. Na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, o Dr. Mike, um renomado médico, muito respeitado ali na sua comunidade, isto porque durante 40 longos anos ele atendia os pacientes, independente deles terem recursos para pagarem a consulta ou não. Ele tinha este princípio: quem não pode pagar, então eu devo ajudar. E ele sempre dizia para essas pessoas: pode voltar amanhã que eu vou te atender. Passado certo tempo, as pessoas notaram que este médico não estava mais dando plantão ali na sua clínica, e pesquisando, descobriram que o Dr. Mike havia sido diagnosticado com 2 tipos de câncer. Ele estava em casa, sem poder tratar-se, uma vez que seu plano de saúde estava suspenso há muitos meses por falta de pagamento. E só a radioterapia ficava em $130 mil, e os demais exames e o trabalho dos oncologistas, outros $60 mil. Então, ele não tinha condições de iniciar seu tratamento, uma vez que ganhou muito pouco, não conseguindo fazer qualquer poupança durante a sua vida, porque a maioria dos seus pacientes eram pessoas pobres. Queridos, então algo inesperado e extraordinário aconteceu. Essas pessoas que foram ajudadas pelo médico começaram uma campanha de arrecadação em prol do doutor e conseguiram arrecadar $280 mil. E, além do mais, contrataram um advogado e conseguiram restabelecer o seu plano de saúde, que passou a atendê-lo. O resultado:
sobrou dinheiro e depois de meses de tratamento houve a remissão total dos 2 tipos de câncer e o doutor foi curado. Bem, queridos, o resultado é que se cumpriu na vida deste médico o que lemos: o que o homem semear, isso também colherá. O doutor Mike semeou bondade, compaixão e recebeu de volta em dobro, aquilo que ele plantou. Se cumpriu na vida dele também o texto de Provérbios 11, 25, que diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Novamente, vamos ler Gálatas 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Certamente, queridos, seres humanos, de uma forma geral, praticam ações boas ou más, E que, por sua vez, geram consequências correspondentes, tanto na terra como na eternidade. E vale dizer que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. A retribuição, portanto, é justa. Observe o que lemos em Provérbios 11, versículo 31. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito, O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9, versículo 6, ele ensina: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Jesus Cristo declara que com a medida com que tivermos medido, vos medirão também. Mateus 7, versículo 2. Às vezes, até nós, como cristãos, usamos uma medida muito dura uns para com os outros. Nós medimos o outro com uma régua muito extensa, somos exigentes, somos cada vez mais duros, A nossa medida é a medida do mundo, e a medida do mundo não é justa, mas é justiceira. Jesus está nos dizendo o que não podemos nos esquecer: com a medida que nós medirmos os outros, é com essa medida que Deus vai nos medir, e essa é a justiça de Deus. Queridos, a Bíblia enfatiza que, embora as más ações tenham consequências, há espaço para arrependimento e perdão, O que pode abrandar a colheita. Tanto o salmista como o profeta Oséias falam também. Vamos ver Salmo 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E Oséias 10, 12 diz: semeei para vocês a justiça e colham o fruto da lealdade. O apóstolo Paulo fala com muita clareza: pois o que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6, do 7 ao 9. A forma como vivemos influi muito. Não basta fazer a coisa certa, temos que fazer do jeito certo, A semeadura não é só aquilo que fazemos, mas a forma como fazemos.
Como Paulo falou, quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Cada ação, cada decisão tem as suas consequências. Exemplo, se o crente plantar mentira, discórdias e maldade, vai colher castigo. Mas Paulo também ensina que quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? A vida eterna com Deus nos céus. Exemplo, ao praticarmos o bem, a bondade, o amor, a honestidade e principalmente ter uma vida dedicada a Deus, é uma semeadura para a vida. O apóstolo Tiago nos traz um alerta ao dizer no capítulo 1, 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Observou, queridos, que esta passagem inicia com a palavra tornai-vos. Isso significa que todos nós não somos praticantes da palavra como deveríamos ser. Devemos nos tornar pessoas que praticam os conselhos divinos contidos na Bíblia. Precisamos urgentemente, querido, nos tornar praticantes da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Tua palavra, Senhor, ela é viva, é eficaz. Ela penetra na nossa alma, Senhor, como diz ali no livro aos Hebreus. Ela tem poder, o poder extraordinário de promover mutações, mudanças, transformação de vida. Ela é a nossa vida. Ela aponta, Senhor, o caminho que devemos trilhar, o caminho que devemos seguir, que aponta que devemos viver na obediência, semeando sempre coisas boas, semeando no Espírito para colhermos também no Espírito, Senhor, e por fim herdarmos a bênção de estar com o Senhor no lar celestial. Obrigado, Pai querido, por este momento precioso, né? O melhor momento nosso é aquele momento que passamos contigo. Em nome do Salvador Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe ricamente você, o seu lar, e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.